não vim destruir a lei. E hoje nós vamos falar sobre o Espiritismo. Das outras vezes que eu estive aqui conduzindo o estudo, nós falamos primeiramente sobre Moisés, tal, falamos sobre os 10 mandamentos. Por que Moisés e os 10 mandamentos? Porque é justamente desta lei que Jesus se referia quando disse que não veio destruir a lei. Que, como nós sabemos, Jesus, ele pregava para os judeus. Ele começou os seus ensinamentos para os judeus, ele era do meio judeu. E nós, queiramos ou não, somos uma doutrina judaico-cristã, porque a gente traz este conhecimento da Torá, do judaísmo, para dentro do cristianismo. Que Jesus ele não trouxe, ele não enumerou essas leis, ele apenas já usou o que tinha ali no judaísmo. Então, quando ele disse ali, eu não vim destruir a lei, ele se referia a essa lei de Moisés. Por isso que Kardec inicia o capítulo com o Decálogo. Aí depois nós falamos sobre Jesus, sobre todo o trabalho dele, de vir colocar, mostrar realmente o significado desses dizeres, do que significava essa lei de Deus. Porque até então, os sacerdotes, eles deram uma deturpadinha nos ensinamentos. Eles tinham uma visão diferenciada desses ensinamentos, dessa lei que Moisés traz no Decálogo. E então, quando Jesus disse, eu não vim destruir a lei, mas fazê-la cumprir, foi justamente dar o verdadeiro sentido dessa lei. Porque os sacerdotes, eles foram fazendo interpretações, assim, dando aquela deturpadinha em proveito próprio. Aí Jesus vem, então, esclarecendo, mostrando o que realmente aquelas leis queriam dizer, tirando essa deturpação que fizeram nessa lei. Tal. Então, Moisés, ele é considerado a primeira revelação, Jesus é considerado a segunda revelação. Ah, mas por que Moisés é considerado a primeira revelação? Sendo que a Torá, os 10 mandamentos, não foi a primeira lei de Deus que a humanidade viu. A gente sabe que tem outros livros, tem o primeiro conhecimento mesmo sobre religião, sobre doutrina, sobre Deus, a gente tem com os Vedas, que é muito antes dos ensinos de Moisés, da lei mosaica. E a gente sabe também que os egípcios tinham os seus conhecimentos também, os caldeus, esqueci o nome os babilônicos tinham os seus conhecimentos também. Então, assim, dizer que começou com Moisés seria leviandade da minha parte. Começou, a gente sabe que tem esses conhecimentos. Só que foi com o Decálogo, com a lei da Torá, que o povo teve acesso a essas leis. Porque até então, esse conhecimento que vinha para esses povos de Deus, era dado aos iniciados, vamos dizer assim, aos profetas, aqueles que não era todo o povo, era um ou outro que se destacava, que era então revelado a essas pessoas. E essas pessoas passavam esse conhecimento de boca em boca. E eles não passavam esse conhecimento para qualquer pessoa. Então, se eu era o líder religioso de uma tribo, eu não passava o conhecimento que eu tinha para o povo. Eu auxiliava o povo a fazer os rituais, o povo vinha até mim para que eu conversasse com Deus através deles, mas eu não passava para o povo o conhecimento. Eu só ia passar o meu conhecimento para uma pessoa que seria o meu sucessor, que era escolhida. Então, você tinha lá o líder religioso da tribo, que tinha todo o conhecimento, depois era escolhido uma outra pessoa para que esse líder religioso da tribo
passasse para essa outra pessoa e assim sucessivamente. Tal. Então, já com Moisés já não foi assim. Moisés, quando ele recebeu os 10 mandamentos e ele fez as leis civis para poder governar aquele povo, foi escolhido uma tribo das 12 tribos para tomar conta desse conhecimento, que foi a tribo de Levi. Então, esses sacerdotes foram então chamados, os sacerdotes da tribo de Levi. Só que eles não ficavam com conhecimento só para eles. Eles explicavam para o povo o conhecimento. Eles passavam o conhecimento para o povo. Então, os sacerdotes, eles faziam as cerimônias, mas ensinavam ao povo sobre a lei. Então, esse é o diferencial. Então, o povo tinha contato com a lei. Era ensinado para eles. Amar a Deus sobre todas as coisas, a honrar pai e mãe, a não matar, a não adulterar. Então, era ensinado isso para o povo, que eles não podiam fazer isso. Então, por isso que Moisés foi considerado a primeira revelação. Jesus, ele é considerado a segunda revelação porque ele vem tirar esse véu que foi colocado sobre esses ensinamentos de Moisés e acrescentar o Deus Pai, o amor ali. Porque até então, Moisés, ele apresentou um Deus guerreiro, um Deus vingativo, El Shaddai, o Todo-Poderoso, tal. E ele prometia uma recompensa aqui mesmo. Tanto é que quando a gente tem lá no decálogo lá, honrar para pai e mãe, para que tenham uma longa e dilatada vida sobre a terra. Então ele prometia uma recompensa material. Moisés falava sobre o plano material, ele não falou nada sobre o mundo espiritual. Já Jesus, ele vem trazer um Deus Pai. Ele chamava Deus de Abba, que significa Pai. Ele não chamava Deus Shaddai. E ele vem então dizer que o meu reino não é deste mundo, ou seja, ele vem falar sobre o mundo espiritual. Ele vem trazer o conhecimento do mundo espiritual, que existem várias moradas na casa do Pai. E que nós temos que nos amar uns aos outros para receber a recompensa nessas moradas. Então, por isso Jesus é considerado a segunda revelação. E depois, Jesus, quando ele chega no final ali dos ensinos, né, do tempo dele de ensinar, já depois de ter ressuscitado, ele fala que ele tinha que ir embora, mas que não deixaria a gente órfão, que ele continuaria, que ele nos mandaria um consolador. Ele pediria ao Pai que nos enviasse o Consolador. Aquele que não ia mais nos deixar só, que ia ficar com a gente permanentemente. Tá? A gente vai falar sobre o Consolador em outra oportunidade com mais afinco. Mas a gente sabe, nós espíritas, que o Espiritismo seria esse Consolador que Jesus prometeu. Mas só para dar uma relembrada, vamos ao texto. Eu falo aqui, não entra no estudo propriamente dito. Então, o Espiritismo, no item 5 aí, gente. O Espiritismo é a nova ciência que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo material. Ele nos mostra nesse mundo, ele nos mostra esse mundo, não mais como sobrenatural, mas, pelo contrário, como uma das forças vivas e incessantemente atuantes na natureza, como a fonte de uma infinidade de fenômenos até então incompreendidos, e por essa razão rejeitados para o domínio do fantástico e do maravilhoso. É a essas relações que o Cristo se refere em muitas circunstâncias, e é por isso que muitas coisas que ele disse ficaram ininteligíveis ou foram falsamente interpretadas. O Espiritismo é a chave que nos ajuda a tudo explicar com facilidade.
Então, gente, como foi relatado, Moisés, ele fala do plano material. Jesus, ele vem, então, revelar que existe um mundo material, um mundo espiritual. Mas ele não fala como é esse mundo espiritual. Então, o Espiritismo, ele vem numa terceira fase. Ele vai, então, tirar o véu que foi colocado sobre os ensinamentos do Cristo. Porque a gente sabe que, da mesma forma que houve uma deturpação na interpretação dos ensinos de Moisés, houve uma deturpação nos ensinos de Jesus. A gente acha lindo, né, quando a gente estuda a história e vê o quanto sacrifício que os primeiros cristãos fizeram. Eles foram lá mortos, iam cantando para dentro das arenas, mortos pelos animais, mortos pelas fogueiras, né? Tinha todo aquele espetáculo grotesco, e eles entravam cantando ali. Esses cristãos, naquele momento, foram esses seres que deram a sua vida em nome da doutrina do Cristo, naquele momento, foram pessoas que foram despertadas, que elas chegaram no seu auge, elas conseguiram entender a essência do ensinamento do Cristo. E eles, em sua maioria, foram aquelas pessoas que vieram a esse planeta a nos auxiliar as pessoas que estavam engatinhando aqui ainda, a auxiliar no aprendizado. A gente já estuda bastante no Espiritismo, que houve um momento em que a Terra estava saindo de mundo primitivo para expiações e provas, e que veio reencarnar aqui na Terra seres que infelizmente não puderam acompanhar o desenvolvimento de seu planeta natal, para vir aqui nos auxiliar a evoluir, que são os que a gente chama dos capelinos. Nesse momento, a maioria desses cristãos nada mais eram do que esses capelinos. Que eles, naquele momento, eles entenderam o ensino, a pureza do que Jesus trouxe, e vivenciaram em sua totalidade. E eles vivenciaram isso de uma forma que eles chegaram ao seu apogeu e puderam, então, finalmente, voltar para casa. Então, naquele momento, houve como uma revoada de almas que se tornaram luz e voltaram para o seu planeta de origem. Ficando aqui, nós, pobres mortais, né, que a gente achou lindo. A gente achou lindo esse exemplo deles aí. Só que a gente a gente não entendeu. Porque quando eles vivenciaram todo esse sofrimento e finalmente, depois de toda essa perseguição pelos primeiros cristãos, quando o cristianismo foi aceito e foi instituído como religião oficial de Roma, e os cristãos, então, que agora éramos nós, a gente tomou o poder na mão e, ao invés de continuar esse legado desses cristãos primevos que vivenciaram o ensinamento do Cristo da melhor forma possível, a gente falou, não, nós vamos agora impor a nossa doutrina. Agora nós vamos vingar aqueles que foram mortos nas fogueiras e vamos impor a nossa doutrina, deturpando o ensinamento que Jesus disse, que eu não vim trazer a paz, mas a espada. E aí nós temos a Idade Média, que foi a idade das trevas, e nós vimos os cristãos matando em nome de Jesus. Uma deturpação total do que Jesus ensinou. Que Jesus jamais pediu para que se impusesse a sua doutrina. Jesus jamais pediu para que se matasse em nome dele. E nós fizemos isso. Nós deturpamos completamente os ensinos de Jesus. Completamente.
Nós colocamos de lado completamente o amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Nós esquecemos que Jesus foi embora daqui dizendo: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Jesus jamais agrediu ninguém e jamais pediu para que alguém agredisse ele, principalmente em seu nome. E nós deturpamos. E aí o Espiritismo vem para mostrar para a gente o quão errado a gente estava fazendo. A deturpação que nós fizemos nos ensinamentos dele. E, além do Espiritismo, então, mostrar como é, na verdade, o fundo, tirar esse véu de ísis que foi colocado sobre os ensinamentos de Jesus, veio falar de como era esse plano espiritual. Porque Jesus disse que tinha um mundo espiritual, que tinha várias moradas na casa do Pai, mas ele não disse como que era. Ele não disse do que se tratava. Ele só disse que existia. E o Espiritismo vem dizer sobre isso. Como é lá? O que acontece lá? O que acontece depois da morte? O que acontece quando a gente deixa esse corpo físico e vai para o plano espiritual? Porque o Espiritismo é a nova ciência que vem revelar aos homens por meio de provas irrecusáveis. Que não tem como, gente. Porque no século XIX, já no meados do século XVIII, a gente viu uma invasão dos espíritos acontecendo. Começando lá com o Swedenborg. Então foi assim lá com as irmãs Fox. Os espíritos eles começaram a surgir em todos os cantos do planeta, chamando a atenção. Nós estamos aqui, nós existimos. Até o próprio Kardec, naquela época, ele no começo, ele nem deu bola para aquelas mesas lá, para aquelas mesas que flutuavam. Porque para ele, da maneira como foi dito para ele achava que aquilo era magnetismo. Mas o amigo dele insistiu tanto, que ele falou: tá bom, vou lá ver o que é isso aí, qual é desse negócio aí. E quando ele chegou lá, ele se surpreendeu com a inteligência que supostamente aquela mesa tinha. Ele percebeu que não podia ser a mesa, que tinha que ter alguma coisa atrás. Então ele foi em busca, ele foi pesquisar, começou a ir nessas reuniões, a fazer as suas perguntas, e ele percebeu, e eles mesmos responderam que eles eram os espíritos. E Kardec então começou o seu trabalho hercúleo, né, naquela época, sem internet, sem o WhatsApp, se comunicando através de correspondência com vários centros espíritas, várias casas espíritas, vários núcleos espíritas, porque na verdade nem existiam ainda, vários grupos que se reuniam para conversar com esses espíritos. Você vai perguntar alguma coisa? Não, eu achei que você tinha levantado a mão. Então, ele começou a mandar perguntas para esses grupos, as mesmas perguntas, a mesma pergunta para grupos diferentes, para que ele recebesse a resposta de vários pontos diferentes. Foram... Ai, gente, me ajuda. Quantas perguntas tem o Livro dos Espíritos? 1013? É 1013? Ai, o Livro dos Espíritos, quantas perguntas são? 1851? Alguém, o Livro dos Espíritos, abre para mim aí. Ai, gente do céu. Ai, espírita. Não sabe o número. Não sei. Mas, enfim, tem 1000 e poucas perguntas. 1018. Aí. 1018 perguntas. Ele fez no Livro dos Espíritos. O professor Manuel está falando aqui que a primeira edição foi a metade disso. Então. Exatamente.
Ah, é. Se fosse contar tudo. Exatamente. Então, gente, e assim, não era um médium só e não era um grupo só que respondia, não, eram vários. Então, ele foi várias, a mesma pergunta para vários grupos, a mesma pergunta para vários médiums, para ele comparar as respostas e compilar no livro. Olha para você ver o trabalho que Kardec teve. Exatamente. Palavras diferentes, mas o sentido era o mesmo. Ah, é, não era num país só, era no mundo todo. No mundo todo. E sem internet, tá, gente? Sem internet. É o mundo da época, né? O mundo da época. Então, vocês imaginem só o trabalho de Kardec. Ah, é, sem Google. Não tinha Google, não tinha nada. Certo? Era correspondência, imagina correspondência de navio, gente. De cavalo, né? Na diligência. Vocês têm noção de como foi, né? Qual o trabalho do homem? Então, em 12 anos, 5 livros, ainda faltou, temos obras póstumas, e ficou mais uns dois para trás ainda. As revistas, espíritas ainda. Olha, gente, que trabalho hercúleo que esse homem fez ali, né? De trazer, para trazer essas provas irrecusáveis. Então, não tinha como você ir contra. Fazer, tomar o lugar dele, né? É isso aí. Ah, gira, seu Manuel. Então, por provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual, as suas relações com o mundo material. Então, não tem, ele vem aqui, o Espiritismo vem mostrar que existe esse mundo espiritual, que Jesus dizia lá, e que há uma, como que funcionam as coisas lá, e que há uma ligação constante entre o plano material e o plano espiritual. Aliás, o plano material é uma cópia grotesca do plano espiritual, porque a nossa vida real é no plano espiritual. Aqui a gente vem para pôr em prática, para mostrar que realmente aprendeu. Quando a gente reencarna para evoluir, para mostrar que aprendeu, para dizer, não, eu sei, agora eu sei, então eu vou lá e vou mostrar que eu sei. Porque quando chegou, vim aqui fazendo a prática. Então, essa constante, esse intercâmbio entre plano material e plano espiritual é constante. A gente fica indo de um lado do outro até não precisar, até aprender tudo que tem que aprender, até evoluir o grau máximo que dá para ir e não precisar reencarnar mais. E se a gente não precisa reencarnar mais, quer dizer que a gente vai ficar permanentemente no plano espiritual. Então, a pátria real é o plano espiritual. Aqui a gente está de passagem. Ele nos mostra nesse mundo não mais como sobrenatural, mas pelo contrário, como uma das forças vivas da natureza. Porque a gente encara como... Foi mostrado para a gente que é extraordinário, que é fantástico. A gente se espanta, a gente se deslumbra, mas é natural. É tranquilo. Tem espírito ainda que tem medo de espírito. Não tem como para que ter medo de espírito, gente, nós somos espíritos.
Ah, não tem nada de sobrenatural. O intercâmbio entre o mundo espiritual e o mundo material é tudo da natureza. E essas relações que o Cristo se refere em muitas circunstâncias. E é por isso que muitas coisas que ele disse ficaram ininteligíveis ou foram falsamente interpretadas. Porque não tinha como Jesus falar também, gente. Como que você vai pegar... ele falou o que dava para o pessoal entender na época. Porque não tinha como. Como que você vai explicar luz elétrica na época de Jesus? Fale para mim. Como você chega para eles e explica dessa lâmpada? Como que você explica para eles um celular? Não tinha como. Tem muita coisa que Jesus não tinha como explicar. Nem por analogia. Fala-me. Exatamente. Bem isso daí. Não tem, gente, não tem condição, gente. Tem coisa que não dá para você explicar. Tem coisa que você tem que começar quando é uma criança. Quando você vai começar com a matemática, você não vai ensinar o teorema de Pitágoras para uma criança. Você vai ensinar as 4 operações fundamentais. Primeiro você tem que aprender a somar, diminuir, multiplicar e dividir. Depois você vai fazer a expressão algébrica. Agora, como que eu vou fazer um trem desse? Não tinha como. Com certeza. Não tinha como. Não tinha, não dá, é muita, muita coisa. É verdade. A gente crucificava de novo. A gente crucificava de novo. Então, gente, o Espiritismo é a chave que nos ajuda a tudo explicar com facilidade. Então, agora a gente, com o conhecimento espírita, a gente entende até mesmo as parábolas que, a princípio, parece que não tem sentido. Mas o Espiritismo ajuda a gente a entender essas parábolas. Exatamente. Isso mesmo. Então, no item 6, nós temos aí, a lei do Antigo Testamento está personificada em Moisés, a do Novo Testamento em Cristo. O Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus, mas não está personificado em ninguém, porque ele é o produto do ensinamento dado, não por um homem, mas pelos Espíritos, que são as vozes do céu, em todas as partes da terra e por inumerável multidão de intermediários. Trata-se, de qualquer maneira, de um ser coletivo, compreendendo o conjunto dos seres do mundo espiritual, cada qual trazendo aos homens o tributo de suas luzes, para fazê-los conhecer esse mundo e a sorte que nele os espera. Então, gente, a primeira revelação, Moisés, está na cabeça de um homem, está na cabeça de um ser, Moisés. A segunda revelação está sobre a égide do Cristo, cabeça dele. É personificado nele, em Jesus. Mas o Espiritismo não é personificado em ninguém. Ah, mas e Kardec? Kardec não trouxe o conhecimento. Tanto é que o que ele fez as perguntas. Mas o conhecimento não era dele, era dos Espíritos. Certo? Ele fez as perguntas. Então não veio da cabeça dele. Não veio, Jesus veio da cabeça de Jesus. Moisés recebeu lá o decálogo lá no Monte Sinai, foi só a primeira psicografia, como diz o Chico no Pinga-Fogo, né? Foi a primeira psicografia que for escrita direta, tal. E depois ele mesmo formulou as leis civis dele. Então não tem esse... Agora o Kardec não, Kardec ele perguntou e teve resposta. Então foi um conjunto de espíritos que responderam aquelas perguntas de Kardec. Exatamente. Exatamente. Então é o livro dos espíritos, não o livro de Kardec. E quando a gente... Não existe kardecismo. É espiritismo. O pessoal é que inventou o kardecismo, o pessoal para nomear a gente.
E outra, espiritismo é um só. Não existe, com muito respeito aos nossos irmãos ubandistas, aos nossos irmãos do candomblé, os nossos irmãos esotéricos, que tem um monte de centro de Umbanda que coloca centro espírita de Umbanda, coloca lá centro espírita do candomblé, coloca centro espírita esotérico. Isso não existe. Tá, gente? Eles que usam lá. Mas o espiritismo é um só. E não existe espiritismo mesa branca, não existe kardecismo. Por isso aí foi inventado para o povo lá de fora. Kardec, ele criou o termo espiritismo. Está lá na introdução do Livro dos Espíritos. Espiritismo é um só. No começo era espiritualismo, que daí existe, espiritualismo existe. Exatamente. O espiritualismo é todo aquele que sabe que existe uma vida depois da morte. Mas nem todo espiritualista é espírita. Porque o espírita é aquele que segue a doutrina espírita. Sem sincretismo. Ah, gente, então com todo respeito às outras denominações, o espiritismo é uma coisa, os outros são outra coisa. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A gente não pode misturar as coisas. Tá? Então, o espiritismo ele não é personificado em ninguém. Kardec, ele foi o codificador, ele fez as perguntas, ele organizou, mas quem deu o conhecimento foram os espíritos. E, no item 7, nós temos lá, da mesma maneira que disse o Cristo, eu não venho destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento, também diz o Espiritismo, eu não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe cumprimento. Ele nada ensina contrário ao ensinamento do Cristo, mas o desenvolve, completa e explica, em termos claros para todos, o que foi dito sob forma alegórica. Ele vem cumprir, na época predita, o que o Cristo anunciou, e preparar o cumprimento das coisas futuras. Ele é, portanto, obra do Cristo, que o preside, assim como preside ao que igualmente anunciou, a regeneração que se opera e que se prepara o reino de Deus sobre a terra. Então, gente, o Espiritismo, ele traz o conhecimento para que a gente possa voltar às origens do cristianismo, a voltar a professar o cristianismo como ele realmente é, que é uma doutrina de amor. Simples assim. Das últimas vezes que eu vim aqui, eu falei para vocês assim, vocês sabem o que vocês têm que fazer aqui nessa encarnação? Vocês sabem, conhecem o conhecimento do que é para vocês fazerem aqui? Ah, não sabe? Pois eu digo para vocês, vocês vieram amar. Todos nós estamos aqui para amar. Estamos aqui para aprender a amar a Deus, acima de tudo, para amar o próximo. E não é o próximo só que está na minha casa, não, só meu pai, só minha mãe, só meus irmãos. É o próximo todo mundo. É o vizinho chato, é o cunhado folgado, é a nora sem juízo, é a amiga xarope, é o motorista de ônibus, é o cobrador, é o atendente do banco lá, é o que está na frente que cortou a sua fila do banco. É aquele caixa de mercado que está te olhando com cara feia, porque ele não aguenta mais o dia inteiro, a gente enchendo o saco daquele monte de gente só tormentando. É a fila, amar as pessoas que estão na fila do correio, amar os atendentes do INSS, amar os vereadores lá que você acha que não está fazendo nada, amar o presidente que você não gosta, amar o posto de saúde. Então. Haja amor, mas é isso aí. É amar, gente. Exatamente. É isso, é amar.
E amar a si mesmo. Porque a gente faz tudo para os outros e não faz para a gente. A gente se esgota e não faz para a gente. É amor, gente. Só isso. É fácil? Não é fácil. Mas é isso que necessita. Porque rituais, gente, rituais não salvam ninguém. Outro dia eu estava conversando com uma estudante de teologia, ela veio conversar comigo, né, ela caiu para ela a matéria, ela tinha que estudar, falar sobre o espiritismo. Ela veio perguntar para mim sobre salvação. Eu falei assim, se a gente acreditava que Jesus salvava, né? Eu falei assim, salvação, Jesus nasceu, veio para salvar. Para o espiritismo não existe isso. Aceitou Jesus, está salvo. Aí é fácil. Não. Jesus, ele trouxe um ensinamento para mostrar para a gente. Jesus, ele veio aqui para ensinar, né, e dar um exemplo. Porque qual é a melhor maneira de se ensinar? Pelo exemplo. Então, Jesus, ele veio trazer o ensinamento e mostrar que é possível se fazer. Fala. Sim, um grande exemplo. Chico foi Nossa Senhora. Consegui fazer um terço. Que dó. Um terço do que o Chico fez, que dó. Então, né? Se seguiu, falou tudo agora, se para seguir o Chico já é difícil, imagine o Cristo. Mas é possível. Que Jesus, ele falava, ele foi bem claro nisso, ele falou, vocês não se admirem das coisas que eu faço, porque vocês podeis fazer o que eu faço e muito mais. Imagine só. Isso quer dizer que o que ele fez não foi tudo. Eu já não sei, minha filha, Deus. Aí é só Deus para dizer para a gente quanto que falta. Mas a gente chega lá. Então, porque Jesus chegou. Vocês acham que Jesus evoluiu como, gente? Acho que um pouquinho mais. Um pouquinho mais. Porque Jesus, ele evoluiu, ele não tornou espírito puro e perfeito do nada. Não. Teve, se abusar, claro que o planeta que ele evoluiu, o sistema que ele evoluiu, se abusar nem existe mais. Mas ele passou por todos esses percalços. E ele veio aqui e mostrou para a gente que a gente, na prática, que dá para fazer. Então, se ele fez, a gente faz. E cadê que a gente vai? Vamos esforçar, gente. Nós vamos esforçar. E o Espiritismo, estudar. Deixar a preguiça de lado. E não é a primeira vez que eu venho aqui e falo, hoje está fácil, gente. Tem muita porcaria na internet, mas também tem muita coisa boa. Mas Débora, eu não tenho conhecimento direito ainda, como é que eu vou saber distinguir as coisas boas que tem na internet? Olha, primeiro de tudo é estudar o Pentateuco. Estuda o Livro dos Espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, Céu e Inferno e a Gênesis. Mas é tão difícil. Tem um monte de palestrante bom. Vai nos conhecidos, vai nos canais conhecidos. Vai no canal da FEB, vai no canal da Web Rádio Fraternidade, tá? Tem o SEMA, tem o NEP. Tá? Na dúvida, gente, quem está no grupo, quem não está no grupo no WhatsApp, que quiser entrar, é só colocar o número lá na folhinha, lá na frente, que a gente adiciona. Tá? Mas quem está no grupo, qualquer coisa, procura meu número lá, me chama, dá um oi no WhatsApp, e eu passo para vocês o link de canais idôneos, até vocês terem conhecimento suficiente para saber o que presta e o que não presta. Mas vai atrás de conhecimento. Vai assistir palestra. Haroldo Dutra, gente, Jorge Alahá, Sandra Borba, Bacelli, a TV Mundo Maior. Vai atrás, gente, conhecimento. O espírita, ele precisa estudar, porque uma coisa é certa, gente, não espere que o espiritismo vai salvar ninguém. O espiritismo não salva ninguém, tá? O espiritismo dá o conhecimento para que a gente evolua.
O Espiritismo dá o conhecimento para que a gente entenda os ensinos de Jesus e siga os ensinos de Jesus. Que está aí, ele é exemplo, é o modelo e o guia da humanidade. É o governador do nosso planeta. E tirando a pretensão, dizendo que nós somos pretensiosos, como quando dizemos que somos a terceira revelação, é as ideias espíritas. Quando Kardec questiona, mas todo mundo vai ter que virar espírita? Não, os espíritos respondem, não é todo mundo virar espírita. Mas as ideias espíritas, elas vão prevalecer em todas as religiões um dia. Elas vão prevalecer. E a gente já está vendo isso. Quantas pessoas que vocês veem por aí, que não são espíritas, e vira e mexe e solta essa, nossa, eu joguei pedra na cruz, o que está acontecendo comigo. E não é espírita. Quantas pessoas soltam essa? Ou fala assim, eu na próxima encarnação, eu não quero ser pobre, eu vou vir rica, porque pelo menos eu vou sofrer lá em Dubai. Oi. Eu falo do karma da vida passada. Não são espíritas. Mas o que é isso? É as ideias espíritas entrando, de pouquinho, pelas beiradas, mas vai entrando. Tá bom, gente? Já falei demais. Rouca e falei demais. Então vamos